que nos dá de, mais uma vez, podermos estar aqui e conduzirmos a meditação. Gostaria de saudar a congregação com a paz do Senhor. Deus é bom em todo o tempo, todos os dias, não é? E em todo o tempo, saudades de Angola. Mas estou aqui com os irmãos, uma grande, linda e maravilhosa família, e sinto-me realmente em casa. Que o Senhor continue a abençoar-nos, amém? Vamos então ler a palavra do Senhor. Nós temos o costume de nos levantarmos quando chega este momento, e eu convido a congregação do Senhor. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 a 32. Eu gostaria de proceder à leitura. Apenas convido a atenção do irmão. Diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Palavra do Senhor. Recline por alguns segundos e oremos mais uma vez ao Senhor por este momento de meditação da sua palavra. Pai, rendemos graças. Pedimos, Senhor, nesta hora, que nos conduza à compreensão da sua palavra. Que possamos, Senhor, perceber a urgência e a importância que há em não ficarmos de fora e fazermos parte da festa. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tomemos os nossos lugares. É desafiante, e parece que o pastor Cláudio gosta de me colocar entre a espada e a parede, porque nós terminamos o mês de maio, em que estivemos a celebrar a família. Todas as atividades estiveram conduzidas dentro deste formato e entramos agora no mês de junho, em que estamos a celebrar as atividades intrínsecas às crianças. Queremos aqui perceber como crianças, filhas e filhos de Deus, ou das famílias cristãs. E hoje é domingo de ceia, e eu fiquei a pensar, meu Deus, como é que eu vou engrossar esses 3 temas num único texto para refletir as 3 temáticas. E fiquei a pedir ao Senhor que me desse um texto possível. E então, o texto de Lucas, capítulo 15, se abriu em nossos corações e nós queremos meditar nele. Eu espero ser telegráfico, porque temos ainda a ceia, que será conduzida pelo pastor. E então não vou roubar muito tempo dos irmãos. Dizíamos que há necessidade, urgência e importância de compreendermos e celebrarmos de forma completa e plena a ceia de Cristo. É nosso interesse que o irmão hoje possa perceber, à luz desse texto, o que significa celebrar a ceia de Cristo de forma completa e plena. Lucas capítulo 15, versículo 11 até 32, é a emocionante e maravilhosa parábola. Uma parábola segundo a qual a ceia de Cristo deve ser celebrada, de fato, dentro de um arrependimento genuíno do filho que partiu para terras longínquas e de uma verdadeira reconciliação entre o filho mais novo, entre o filho mais velho, que sempre esteve com o pai, e o filho mais novo, que agora regressa junto da família. E os dois devem estar debaixo do perdão do Pai. Não é possível, queridos irmãos, estarmos reunidos neste lugar sem compreendermos esta dimensão do amor do Pai, que se revela ao filho mais novo na forma de perdão e ao filho mais velho na forma de insistência. O filho mais novo está a regressar, expectante que o pai diga palavras que ele espera ouvir. E nada melhor do que uma palavra do tipo: seja bem-vindo. Eu sou agora pai e a minha primogênita tem 15 anos e ela já me vem com conversas que preocupam a qualquer pai.
E então eu disse para ela um dia que a idade não é um número, é uma condição social para a vida. E ela perguntou-me: pai, quando é que eu posso lhe apresentar um namorado? Qual é a idade ideal para o pai? E quando eu estive a estudar esse texto, eu comecei a pensar como devia ter sido muito difícil para este senhor, que repartiu os bens entre os 2 filhos. O filho partiu para tão longe, desperdiçou tudo e está a regressar. Mas é interessante a atitude deste filho. A partir dele diz: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu pequei. Pequei contra os céus e pequei contra o Pai. Significa que este filho tinha a palavra de Deus. O homem que reconhece o seu pecado, imediatamente vejo nele uma atitude de um verdadeiro servo de Deus. Davi pecou vergonhosamente e procurava esconder os seus pecados diante de todo o seu reino. Mas o Senhor lhe prometeu que não lhe deixaria impune. E um homem de Deus chamado Natã, de forma sábia, chegou até Davi e contou uma parábola. E Davi rapidamente fez a justiça, porque era rei. E como rei era também juiz. Muitas vezes desempenhava essa função. E ele diz: se este homem fosse do meu reino, matá-lo-ia imediatamente. Deveria pagar pelo que ele fez. E Natã diz: este homem é o Senhor meu rei. E Davi, e é aqui que eu vejo a atitude de um verdadeiro servo de Deus. É importante que percebamos e que procuremos não dar voltas quando estivermos numa condição de filho pródigo. Reconhecermos que pecamos. E Davi, humildemente ele diz: pequei. E hoje lemos com alguma satisfação o Salmos 51. Salmos de Davi, confessando o seu pecado. Pequei. O filho regressa e diz: pai, eu pequei, não sou digno. Pai, eu pequei, não sou digno. É uma oração que falta a muitos de nós. Estivemos hoje a ouvir o estudo da palavra com o nosso irmão Alexandre, onde me pareceu estar a pregar que nem o João Batista. Mas Deus seja louvado. Pai, eu pequei e não sou digno, é uma oração que muitos de nós, ou que alguns de nós, precisamos de fazer quando estivermos numa condição do tipo. Em Lucas 15, a ceia de Cristo está dada de forma apocalíptica, isto é, o bezerro cevado já foi morto, o banquete já está posto. E todos, filhos, o mais novo e o mais velho, e os criados, estão convidados a fazerem parte desta festa. Ficar de fora, ficar longe, se recusar a entrar, não aceitar o perdão de Deus, ou melhor, do Pai, é continuar a assumir a atitude de quem verdadeiramente não quer fazer parte do banquete. A oportunidade de nós dizermos ao Pai sim é agora. Porque, querendo ou não, o banquete já está posto. É uma verdade que não vai ser alterada.
O entrar ou recusar-se é uma atitude perigosa que pode custar uma eternidade distante do Pai Celestial. O convite do Pai que ama e que quer ver a sua família reunida, celebrando orgulhosamente, celebrando com toda satisfação, com toda a verdade, com toda a harmonia. Esse Pai, aqui nesta parábola, tipificando o nosso Deus, e este novilho, tipificando o nosso Mestre Jesus Cristo, e o banquete, que é a boda do Cordeiro, a todos o convite é dado a participar. A minha oração nesta manhã é que cada um de nós consiga compreender a necessidade, de fato, a urgência e a importância de celebrarmos o retorno de quem um dia foi e ressurgiu e está de volta. De celebrarmos a aceitação de quem sempre esteve ao lado do Pai. Continuar a depositar uma crença num conjunto de obras que, aparentemente, a nosso ver, parece dar-nos alguma dignidade de podermos cobrar ou fazer alguma cobrança ao Pai, pode ser uma atitude não muito sábia. A Bíblia é clara, todos pecaram. O filho que sempre esteve ao lado do Pai, que reluta, que rejeita, que faz questão de não entrar, de não querer fazer parte da festa, é tão pecador quanto o filho que esbanjou a sua parte. Os dois merecem o perdão do Pai. Só pena de um entrar e o outro ficar de fora. O convite de Deus é que todos nós, quer aqueles que um dia tropeçaram, e conforme ouvimos aqui pela participação do nosso irmão Rubenildo, fazendo referência à carta aos Efésios, lembra-te de onde caíste. Apocalipse também nos diz, lembra-te de onde caíste. É necessário que os dois filhos, quer aquele que um dia partiu, quer aquele que sempre esteve, aceitem o convite do Pai em entrar e fazer parte da ceia. O novilho é o Cordeiro de Deus. É urgente que possamos dignificar a morte desse novilho, desse bezerro cevado, sacrifício tão valioso, guardado, dado como pagamento para quem morreu no pecado, para quem foi afastado, para quem está agora achado, transformado e revivado. Que não haja raiva em nossos corações. Que haja reconciliação entre nós. Filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Meus queridos irmãos, gosto muito dessa palavra de Jesus. Ele diz, muitos virão do norte e do sul, do oeste e do leste.
E vão sentar-se à mesa de Abraão. A mesa com Abraão. E eu costumo dizer na nossa congregação em Angola que pensar que somos poucos pode ser um pensamento enganoso. Somos muitos filhos de Deus. Elias está a fugir de uma rainha. Está a fugir de um rei, de um reino que ele mesmo e em que ele mesmo, ou onde ele mesmo se tinha levantado como o grande profeta de Deus. E ele disse que não choveria até que ele voltasse a dar a palavra de bênção. Elias fugiu ao deserto, ao monte, fugiu distante, com medo de morrer. E o Senhor apareceu a Elias. E Elias vai dizer: Senhor, só eu fiquei. Às vezes pensamos que somos os únicos. É enganoso. O Senhor vai dizer: eu reservei milhares que não se encurvaram, que não se dobraram, que não adoraram a Baal. Há muita gente servindo a Deus de coração, irmãos. Há pessoas muito dedicadas a Deus, de verdade. É uma grande alegria perceber que somos muitos. Filhos criados, todos convidados ao banquete. À volta do bezerro cevado, morto. Em celebração. Agora em celebração. Daquele que um dia morreu, daquele que um dia se perdeu, no pecado e que foi achado. Que o Senhor nos ajude a fazermos parte desta ceia que será servida nesta manhã de forma harmoniosa. Que não haja mais atitude em nós de juiz. Esse teu filho é um pensamento de julgamento que não cabe a nós. Se o pai já perdoou, não há mais nenhum argumento a fazer. Contra fatos, não há argumentos. Dizem os nossos advogados, não é? Estou olhando aqui para o meu homônimo. Graças a Deus. De fato, contra fatos, não há argumentos. O pai perdoou e perdoado o filho está. Que o Senhor nos abençoe.